E aí, sétimo ano, tudo tranquilo? Então, hoje nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de ângulos, que está no capítulo 2 do livro de matemática. Então, na aula passada, na aula retrasada, a gente viu multiplicação e divisão de ângulos. Na aula passada a gente fez uma correção da atividade e agora a gente vai passar o assunto, né? Vai continuar o assunto de ângulos. Então, para hoje eu preparei dois assuntos bem pequenos e vão ser bem rápidos. Então, bora lá. O primeiro assunto que a gente vai falar hoje é ângulos consecutivos e adjacentes. Então, a gente viu ângulos, mas esses ângulos eles podem estar um do lado do outro. Por exemplo, se você observar essa figura aqui, eu tenho os ângulos AVB. Relembrando, pessoal, o que é o ângulo AVB? Sempre quando eu tenho esse acento circunflexo aqui, significa que essa letra aqui tem um acento circunflexo, ela é o vértice do ângulo. Então, se eu tenho AVB, a letra V ela é o vértice do ângulo. Por quê? Porque o acento circunflexo está em cima. Então a gente já sabe que V é o vértice do ângulo. E A e B, quem é? A e B são os lados do ângulo. Então eu tenho que esse ângulo AVB é esse daqui, ó. A, V e B, certo? E eu também tenho um ângulo BVC. Quem é o ângulo BVC? É o ângulo também que tem vértice em V, ó, o acento circunflexo aqui, mas os lados dele são B e são C. Então o ângulo BVC é esse aqui, B, passa pelo vértice V e depois vai para C, certo? Então, só relembrando aqui como é a nomenclatura dos ângulos. E o que é que eles têm em comum? Eles têm em comum o vértice B. Ó, pode ver que o vértice B ele pertence a os dois ângulos. E além disso, esse lado aqui ó, do meio, ele faz parte dos dois ângulos. Esse lado VB aqui, ele faz parte tanto do ângulo de cima quanto do ângulo de baixo. Então a gente vê que esses ângulos eles estão como se fossem colados. Eu tenho um ângulo e logo depois, logo quando ele termina, começa o outro. Assim como a gente tinha segmentos de retas concorrentes não, consecutivos. Segmentos de retas consecutivos, a gente tinha um segmento de reta que começava no ponto, sei lá, no ponto A, ia até B, terminava esse segmento. Mas logo em B começava logo outro. Então B ia até C. Isso eram segmentos de retas consecutivos, porque vinha um e logo depois vinha outro. Nesse caso, ângulos consecutivos é a mesma coisa, porque vem esse ângulo AVB e logo quando ele acaba, vem outro. Eles estão colados. Então, sempre quando os ângulos estão colados, sempre quando esses ângulos eles têm em comum o vértice e um dos lados, a gente diz que eles são consecutivos. Por quê? Porque vem um consecutivo, logo vem o outro. Então aqui embaixo eu tenho alguns outros exemplos. Ó. Por exemplo, esse aqui. Nota que a figura analisada anteriormente existem outros pares de ângulos consecutivos. Então, pessoal, nessa figura aqui não existem só dois ângulos consecutivos. Eu posso ter, por exemplo, AVB e AVC. Por que AVB e AVC são consecutivos? Porque eles têm em comum o vértice V e o lado VA. Então, sempre quando eu tiver vértice e lados em comuns, eu vou ter ângulos consecutivos. Nesse caso aqui, eu tenho o meu ângulo BVC e eu também tenho um ângulo AVC. O que é que eu tenho em comum entre eles? O vértice V e o lado VC. Então, sempre quando você olhar dois ângulos, se eles tiverem o mesmo vértice e um lado em comum, eles são consecutivos. Então, como outro exemplo aqui, eu tenho esses ângulos aqui, DOE. Quem é o ângulo DOE? É que começa em D, passa por O e vai por E. E o ângulo EOF. Quem é o ângulo EOF? É esse aqui. Começa em E, passa por O e depois termina em F. Então, por que eles são consecutivos? Porque eles têm um vértice em comum. Ó, pode ver que essa letrinha que tem um acento circunflexo, ela é a mesma. Se ela é a mesma, quer dizer que o vértice é em comum. E eles têm também um lado em comum. Quem é o lado em comum? É o lado OE. OE tanto pertence ao primeiro ângulo quanto ao segundo ângulo. Nesse caso aqui, esse segundo exemplo, a mesma coisa. GOH e HOI, eu tenho o O como vértice em comum e eu tenho o lado OH em comum também. Então, esses dois ângulos eles também são consecutivos.
E quando é que eu não vou ter ângulos consecutivos? Nessa observação aqui, ó. Eu tenho esses ângulos aqui, eu tenho um ângulo GOL e eu tenho um ângulo MON. Eles têm um vértice em comum, beleza? Mas eles não têm nenhum lado em comum, então eles não são consecutivos. E se você reparar visualmente, ó, eu tenho esse ângulo aqui, e para o outro começar, eu tenho todo esse espaço aqui. Então, seguindo aquela linha de que ângulo consecutivo é um e logo depois o outro, isso não funciona aqui, certo? Então, esses ângulos aqui não são consecutivos. Passando agora para ângulos adjacentes. O que seriam ângulos adjacentes? Então, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum são chamados de ângulos adjacentes. O que isso significa? Significa que ângulos adjacentes é quando eu não tenho região em comum. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho um ângulo AOB e do ladinho dele colado eu tenho um ângulo BOC. Então, como eles estão um do lado do outro, eles são adjacentes. E com esse outro exemplo aqui, eu tenho um ângulo DOE e do ladinho dele eu também tenho o EOF. Então, eles são adjacentes. Eles são consecutivos? São consecutivos. E eles também são adjacentes. Por que eles são adjacentes? Porque eles estão um do lado do outro e um também não sobrepõe o outro. Pode ver que cada um tem a sua própria região. Eles não têm região em comum. Não tem um em cima do outro. Certo? Não tem um sobrepondo o outro. Então, nesse caso aqui também. Eu tenho esse ângulo aqui, ele tem o espaço dele. Logo depois vem o outro também com o seu próprio espaço. O que então seria um ângulo consecutivo, porém não adjacente. Por exemplo, esse ângulo aqui, GOH e GOI. Ele é consecutivo por quê? Porque ele tem um ponto em comum e ele tem um lado em comum. Mas ele não é adjacente. Por quê? Porque eu tenho GOH e GOI, essa região aqui, ó, essa região aqui é comum aos dois. Porque elas não são independentes. GOH é essa região, mas GOI também tem essa região. Então eu tenho como se fosse um ângulo dentro do outro. E isso não é adjacente. Adjacente é quando eles estão colados, mas cada um tem a sua região. Já se tiver um pouquinho em cima do outro, eles podem ser consecutivos, mas eles não são adjacentes. Então a gente tem que todo ângulo adjacente ele é consecutivo, mas nem todo ângulo consecutivo ele necessariamente é adjacente, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho esses dois ângulos aqui, tenho esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Eles são consecutivos? São, porque eu tenho esse lado aqui em comum e o vértice também em comum. Eles são adjacentes? São adjacentes. Por quê? Porque eu tenho esse aqui e logo depois eu tenho esse aqui e eles estão separados. Eles estão juntos, mas eles estão separados. Agora, se eu estiver, por exemplo, falando desse ângulo aqui, verde-azul, e agora desse ângulo aqui, verde-amarelo, eles são consecutivos. Por quê? Porque eles têm o lado verde em comum. Verde-azul, verde-amarelo. Tem um lado verde em comum e tem um vértice em comum. Mas eles não são adjacentes. Por quê? Pode ver que dentro do ângulo verde-azul tem um ângulo verde-amarelo. Então está um ângulo dentro do outro. Está um ângulo sobrepondo o outro. Quando eu tenho um ângulo sobrepondo o outro, eles não são adjacentes. Eles são apenas consecutivos, certo? Então, nessa situação aqui, eu posso ter ângulos que são tanto adjacentes quanto não são adjacentes. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro assunto. Então, esse foi o primeiro vídeo. No próximo vídeo, vocês assistem o próximo assunto, que é bem rápido também, certo? Então, assistam o próximo vídeo.